estará na Vila Belmiro para a transmissão desta partida. E o Santos ontem apresentou mais um reforço. O zagueiro Lucas Veríssimo, agora oficialmente apresentado como reforço santista. Vamos ouvir um trecho aí do novo jogador que vai vestir a camisa do Santos, afirmando que já está pronto para ir à luta, pronto para ajudar o Santos nessa sequência da temporada 2026. Eu vinha jogando, estava com ritmo de jogo, tive sim uma conversa com o professor nesse tema. Só que teve uma guerra, teve uma parada ali, teve uma pausa um pouco longa, onde eu continuei trabalhando, porém um pouco com limitações, mas se for depender da vontade, eu tô com muita vontade, eu quero muito. Mas deixa para eles, acho que eles têm que entender se eu estou fisicamente 100%, se eu estou 100% tecnicamente para poder ajudar ou não. Bom, ainda hoje tem Bahia e Bragantino, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Mirassol e Coritiba e o Vasco da Gama que pega o Fluminense no Clássico Carioca da rodada. Amanhã, Grêmio e Vitória, Flamengo e Remo e o Corinthians que vai visitar a Chapecoense na Arena Condá. São os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar um pouquinho aqui da Copa do Brasil, porque ontem nós tivemos jogos da 4ª fase da Copa do Brasil e a Portuguesa recebeu o Paysandu no Canindé. Gente, tem coisa que só acontece com a Portuguesa, não é mesmo? Não é impressionante? A Lusa lutando aí para ir à próxima fase da competição. Abriu 2-0 no placar, apoio da torcida, aquela festa toda no Canindé, mas aí aconteceu aquilo que muita gente não esperava, mas que só acontece com a Portuguesa para muitas coisas. O Paysandu virou o papão da Curuzu, fez 3-2 e eliminou a Portuguesa no Canindé. Teve muita reclamação de arbitragem. Nessa fase aqui, um pênalti marcado ali para que não teve VAR. E muita gente reclama exatamente disso nessa fase da Copa do Brasil, que já é uma fase importante, relevante e que deveria ter o auxílio do árbitro de vídeo, mas não tem nessa fase e a Portuguesa reclamou muito da arbitragem, mas não tem jeito, acabou sendo eliminada, está fora da competição. E uma outra informação também que eu quero trazer aqui para vocês devem se lembrar que agora em janeiro nós tivemos a Copa Africana de Nações, a conquista do Senegal num jogo épico, histórico, né? A seleção de Marrocos enfrentou o Senegal na final da competição e na decisão, lá em Casablanca, no finalzinho do jogo, o árbitro marcou um pênalti para o Marrocos. Esse pênalti, se fosse convertido, daria o título à seleção marroquina. Os senegaleses se revoltaram com a marcação da penalidade máxima, uma parte do time saiu de campo, a outra ficou ali argumentando com o árbitro, enfim, o jogo ficou paralisado por 40 minutos, foi retomado, Marrocos cobrou o pênalti, não marcou, o jogo foi para a prorrogação e o que aconteceu? Senegal venceu num jogo épico e histórico. Só que ontem a Confederação Africana de afirmou que acatou o recurso da Federação do Marrocos e tirou o título do Senegal. Tirou o título do Senegal alegando que houve um abandono de campo. Então, hoje a Federação Senegalesa está informando que vai recorrer ao CAS, a Corte Arbitral do Esporte, para tentar reverter isso e ter o título mais uma vez. Mas vejam vocês, no tapetão, o Marrocos acabou ficando com o título da Copa Africana de Nações, mas isso ainda vai ter desdobramentos e a gente vai acompanhar de pertinho. Uma ótima quarta-feira a todos, convite reforçado para as transmissões desta quarta para toda a nossa audiência. Bom dia, tchau Pedro, tchau Thaís, até amanhã. Bem, o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados.
Quinto sinal marcando 10 horas da manhã. Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, 8 da manhã com Pedro Campos, Thaís Freitas, Sônia Blota, Cláudio Humberto e o time de repórteres atualizando você de tudo o que acontece neste dia 18 de março de 2026. Eu, Heitor Fredo, em nome de toda a nossa equipe da Rádio Bandeirantes Campinas, agradeço pela sua companhia, pela sua audiência e convido você a ficar conosco até às 10 para 7, é o Brasil Urgente, até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com a informação esportiva. Num dia quente para o futebol de Campinas, hein? Hoje tem bola rolando, hoje tem Copa do Brasil, hoje tem transmissão com o timaço de Carlos Batista e a Ponte Preta num duelo de Série B encarando o Atlético Goianiense. Você ouviu o Ricardo Capriotti falando sobre os jogos que vão acontecer no Campeonato Brasileiro da Série A? Mas hoje também tem Copa do Brasil, chegando à sua quarta fase. Ontem 2 times paulistas foram eliminados, a queda da Portuguesa depois de uma virada do Paysandu em pleno Canindé, gol nos acréscimos, um frangaço do goleiro, e o São Bernardo, que foi eliminado nos pênaltis para o Ceará. Hoje a programação esportiva traz o seguinte para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Das 5 até as 7 da noite tem o Esporte em Debate, hoje com a apresentação do Leandro Bolles. Das 7 às 7h30 da noite, o Concentração com o Edu Pinheiro. E a partir daí é a jornada esportiva com a bola rolando a partir das 8 horas da noite. No estádio Antônio Ascioli tem Atlético Goianiense e Ponte Preta. Partida que terá a narração de Carlos Batista, a origem da emoção, com os comentários do Gleger Zorzin, do Carlos Henrique e as reportagens do Pedro Piscinato, que sabe tudo de Ponte Preta. O Edu Pinheiro estará aqui neste microfone, levando informações dos outros jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e também as outras partidas da Copa do Brasil. Então, enquanto a bola estiver rolando lá no Antônio Ascioli para Atlético Goianiense e Ponte Preta, você vai ficar sabendo em tempo real como é que tá Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, o Red Bull Bragantino que joga contra o Bahia, tem Atlético Mineiro e São Paulo no mesmo horário na Arena MRV, pouco mais tarde tem Santos e Internacional, então todos esses jogos com acompanhamento em tempo real durante a partida da Copa do Brasil. E depois, a bola terminando de rolar, se não tivermos pênaltis, o jogo vai terminar lá para as 10 da noite. Segue a programação esportiva com o apito final com o comando do Edu Pinheiro e os comentários, as análises táticas. Quem sabe da classificação da Ponte Preta não vai ser fácil. Jogo único. Se empatar, a disputa vai ser nos pênaltis. Quem vencer avança para as oitavas de final. Muito obrigado a você que nos acompanha pelos nossos aplicativos digitais, como o portal bandmulti.com.br e o nosso aplicativo Bandplay. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação você tem na palma da sua mão. Bandplay com conteúdo da Band Campinas, das outras emissoras da Band espalhadas pelo Brasil e os telejornais da rede também, como por exemplo o Jornal da Band. E obrigado a você que já está conosco além do FM 85.7 pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você for inscrito, você pode mandar a sua mensagem de texto no nosso chat, que a gente vai trazer a sua opinião, a sua informação, a sua participação. O outro caminho é o nosso WhatsApp 19, é o DDD 971021493. 971021493. Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos do Edson Freitas na mesa de som. O Alan Zanelato é quem cuida da central técnica e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Aquela orientação para você, motorista, que está neste momento nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Tem acidente registrado nesse momento com bloqueio total no trecho de Rio Claro da rodovia Washington Luiz. A SP-310, na pista sentido norte. Deixa eu ver aqui certinho qual é o trecho norte e qual é o trecho sul, para orientar você que está a caminho da cidade de Rio Claro ou que precisa passar por essa região. A rodovia Washington Luiz, que conecta Corderópolis pela Anhanguera Bandeirantes, também a outros municípios aqui do interior paulista, e nesse trecho está com um bloqueio
total em função de um acidente que está sendo atendido agora. Informação é de que uma pessoa que se envolveu nessa colisão saiu ilesa. As outras estão sendo atendidas neste momento. Então, se o seu caminho for a região de Rio Claro, atenção para o quilômetro 182. É o trecho que passa, portanto, pela cidade de Rio Claro, congestionamento no local, a pista norte e a pista sentido interior. Então é para quem está indo a Rio Claro que o congestionamento já começa a ser registrado. Deixa eu olhar aqui também outros locais aqui da mesma rodovia Washington Luiz, para já orientar você que tem esse caminho e está na sintonia do FM 85.7. Não há sinalização do quilômetro em que começa a lentidão, mas no 182 é onde o acidente está registrado e por enquanto não há previsão para a liberação total da pista. Tem também um acidente que aconteceu na rodovia Anhanguera, trecho sentido São Paulo, que passa por Americana, quilômetro 129. A sinalização da ETESP, que é a responsável pelo trânsito no estado de São Paulo, é também de uma colisão entre dois veículos, mas ninguém, felizmente, ferido. No Rodoanel tem um acidente com engavetamento no quilômetro 52, trecho de São Bernardo do Campo. 7 pessoas se envolveram, mas ninguém com ferimento grave. E agora há um bloqueio parcial se o seu caminho for o litoral sul de São Paulo, na rodovia dos Imigrantes, trecho de Cubatão, no quilômetro 50. Uma pessoa com ferimentos leves, atendida pela concessionária, que é a Ecovias Imigrantes, e o veículo ainda está sobre a faixa de rolamento. Então, isso provoca também lentidão no trecho nesse momento para o motorista que segue sentido Santos, São Vicente, sentido litoral sul de São Paulo. Que mais? Vamos dar um giro aqui por outras rodovias. A Castelo Branco tem trânsito por excesso de veículos nesse momento do quilômetro 19 ao quilômetro 17, tanto na pista expressa quanto na pista marginal. Segundo a concessionária, é por excesso de veículos e mais cedo uma neblina chegou a ser registrada nesse trecho também. Tem interdição na rodovia SP-304, na Geraldo de Barros. É uma obra que ainda não foi concluída, a erosão no quilômetro 236. Para quem vai a São Pedro, segue ainda a interdição desse local. O acesso à Torrinha pode ser feito pela SP-304, na rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza, e pela rodovia Doutor Américo Piva, aquela que faz a ligação de Brotas à Torrinha. Não há previsão ainda para liberação após o fim dessa obra. Rodovia Anhanguera tem excesso de veículos nesse momento, do quilômetro 14 ao quilômetro 11. Tempo bom, visibilidade boa, mas a lentidão na chegada à capital paulista provoca esse trânsito bem carregado, tanto na pista expressa quanto na pista marginal. Trânsito intenso ainda na Anhanguera, do quilômetro 22 ao 21. Está carregado, mas está andando. Ainda sentido São Paulo, do 63 ao 60, passagem por Jundiaí, excesso de veículos também no acesso à própria cidade de Jundiaí, ali um pouco depois do Carrefour. Rodovia Zeferino Vaz, nesse momento, SP-332, tem lentidão do quilômetro 117 ao quilômetro 113, também por excesso de veículos. Na rodovia dos Bandeirantes, o trânsito está carregado do quilômetro 53 ao 50, mas está andando. Está mais lento do que o normal, mas está sem parada nesse instante, sem registro de ocorrência, isso é o mais importante. Nas demais rodovias, trânsito segue sem problemas para quem está neste momento sintonizado na Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui na região central de Campinas, aqui na região principalmente do comércio de Campinas, o que a gente vê pela sinalização dos motoristas que atualizam também os aplicativos de trânsito é de lentidão apenas nos pontos mais comuns para esse horário, rodovias que dão acesso, por exemplo, a John Boy Dunlop. Nesse trecho tem ali uma certa lentidão na pista sentido centro da rodovia John Boy Dunlop e também no centro mesmo da cidade, como, por exemplo, na Avenida Francisco Glicério, na Campos Sales, na
José Paulino, também aqui um excesso de veículos reportado pelos motoristas, mas sem ocorrências, isso é o mais importante. Você pode também atualizar o seu caminho pelo 19971021493, a gente sempre atualizando o motorista que está na sintonia da Rádio Bandeirantes ao longo da nossa programação. Vamos começar girando também as informações que marcam as últimas horas, os acontecimentos, inclusive nos plantões policiais e as ocorrências que estão em andamento agora. A Polícia Federal cumpre nesse momento mandados de busca e apreensão e o bloqueio de cerca de 150 contas bancárias. Qual é o objetivo? Desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A Polícia Federal, através da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, com apoio da Polícia Militar, deflagrou hoje a Operação Dry Fall. O objetivo é desarticular a organização que atua no interior de São Paulo, envolvendo tráfico de drogas, tráfico de armas e crimes violentos. São 35 mandados de busca e apreensão e olha o número, 37 mandados de prisão temporária. É um dia para botar muita gente na cadeia. Ainda foi determinado pela Justiça o sequestro de bens, o bloqueio de cerca de 150 contas bancárias no valor que pode chegar a 70 milhões de reais. E a suspensão de atividade de 20 empresas de fachada utilizadas para a lavagem de dinheiro. Eu sempre falo, o combate ao tráfico de drogas nos pontos de venda, nas biqueiras, ele é importante. Ele faz parte da retirada dos entorpecentes de circulação. Mas o que quebra a perna de crime organizado é seguir o caminho do dinheiro. 70 milhões de reais bloqueados. 20 empresas de fachada que só existiam para lavar o dinheiro do crime organizado. É o que está acontecendo agora em mandados que estão sendo cumpridos nas cidades de Araras, Bragança Paulista, Hortolândia, Limeira, Mogi Mirim, Nova Odessa, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste, Socorro, Sumaré, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, além de João Monlevade, em Minas Gerais, Londrina e Foz do Iguaçu, cidades do estado do Paraná. As investigações apontaram que o grupo criminoso, com vínculos com facções criminosas, obviamente, movimentava grande carregamento de haxixe. É como se fosse um derivado da maconha com poder alucinógeno mais forte e uma alta concentração de THC, que é justamente o que faz com que a droga tenha esse efeito alucinógeno, além de operar um esquema estruturado de tráfico de armas com logística interestadual e uso de empresas de fachada para esconder e lavar esse dinheiro. A operação mobiliza mais de 370 policiais, cerca de 120 policiais federais e 250 policiais militares. E as diligências seguem com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos na organização criminosa. Ainda falando sobre o combate ao tráfico de drogas, aqui em Campinas, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes descobriu a Casa da Cocaína. Nós falávamos ontem sobre esse trabalho em andamento e hoje a gente tem uma entrevista feita pelo Guilherme Selegato com o Dr. Sandro Jonasson. O Dr. Sandro Jonasson agora é o titular da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. No último mês, Campinas fez várias operações, dessas que eu disse, prisões lá na ponta. Só que não pararam por aí essas investigações. A partir desses, entre muitas aspas, vendedores do tráfico, dessa ponta que fica lá na biqueira, a polícia foi chegando, avançando e descobrindo que o chefe da organização não está no Brasil e que uma casa operava como se fosse uma indústria de embalagens. Mas, na verdade, a embalagem era para cocaína. Uma máquina que ali foi instalada tinha a capacidade de embalar um papelote de cocaína por segundo. A quantidade apreendida e o ritmo de funcionamento dessa máquina impressionam até os policiais. E o Dr. Sandro Jonasson vai explicar quantos foram presos até chegar a essa casa e o quanto já se imagina, não apenas por essa operação, mas pelos dados completos de movimentação do crime organizado aqui na cidade de Campinas.
Ao longo dos últimos 30 dias, a DISE Campinas realizou 14 autos de prisão em flagrante com aproximadamente 20 detidos. A partir da triangulação de informações, do cruzamento de relatos, nós chegamos a um provável local onde drogas eram armazenadas e fracionadas. Acompanhamos esse local nos últimos 3 dias, fizemos uma campanha ininterrupta e ontem, por volta do horário do almoço, um indivíduo se direcionou a essa casa, a essa suposta residência, e quando deixava o interior dela foi abordado, resistiu à prisão. Dentro da casa, nós localizamos uma máquina industrial de invase, aproximadamente 35, 40 quilos de cocaína com elevado grau de pureza, e a máquina operando no automático. Essa máquina ela operava sozinha, ela não demandava de ação humana para a sua operação. Considerando a quantidade de drogas que foram localizadas, considerando o ritmo de trabalho dessa máquina, ou seja, um papelote por segundo, levando em conta que o local onde essa máquina se encontrava operando era dotado de revestimento acústico, ou seja, ninguém ouvia que essa máquina estava funcionando, nós temos plena convicção, acreditamos que por volta de 1 milhão de papelotes de cocaína eram envasados mês nesse local, ao custo de R$10 por papelote. É um prejuízo grande ao crime organizado. 2 celulares foram também apreendidos e eu vou protestar pela quebra do sigilo desses aparelhos. E nós chegaremos ao real, aspas, patrão desse negócio nefasto. Já temos informações dando conta que esse cidadão se encontraria foragido, provavelmente na Bolívia, e a investigação prossegue. As drogas que foram apreendidas, temos informes aí que dão conta que seriam distribuídas em primeiro momento em Campinas, Valinhos e Paulínia, porém, considerando o volume de drogas e o ritmo de produção das mesmas, de invase das mesmas, nós acreditamos que outras cidades da região metropolitana também eram servidas por esse núcleo criminoso. Doutor, então esse homem empresa, a gente pode dizer que ele era o gerente ali do negócio, né? Não era um ponto de venda de drogas ali, sairia dali para ser feita a distribuição. Hoje a gente tem muito também desse negócio de delivery, né, de drogas, então possivelmente também há essa situação toda, né? O indivíduo que foi preso em flagrante, ele contava com confiança da alta cadeia de administração do tráfico, vamos usar um termo um pouco ilustrativo. A função dele seria análoga à de um gerente de distribuição. Ali não se comercializavam drogas. Drogas ali eram apenas armazenadas e envasadas. A distribuição dessas drogas aconteceria no momento subsequente. Acreditamos que por intermédio de motoboys, até mesmo para dificultar a ação das forças de segurança. Esse cidadão preso, segundo as investigações em andamento, ele apenas e tão somente seria o responsável pela organização da logística de distribuição e pelo abastecimento da máquina de invase com cocaína. Ele não vendia drogas. A venda das drogas caberia a terceiros. E esse homem preso já tem alguma outra passagem, doutor? Ele tem passagens policiais por tráfico de drogas, só que no estado da Bahia. O que também será alvo de investigação aqui pela DISE. Nós queremos saber se existe um convênio entre os traficantes, os vagabundos da Bahia e os traficantes vagabundos de Campinas. E até mesmo para saber como que essa droga chegava até aqui, né, doutor? Nós vamos agora chegar em todos e tudo. A investigação prossegue, nós temos 2 telefones celulares aí, nos quais nós temos muito interesse. As investigações estão em andamento,
provavelmente, dentro de muito pouco tempo, outros locais semelhantes serão também alvos de investida aqui da Diese Campinas. E outras cidades da região metropolitana também serão por nós visitadas no decorrer dos trabalhos. Esse é o Dr. Sandro Jonasson, delegado à frente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Diese Campinas, sempre enfático e com resultados também. E pode ter certeza que quando ele fala que outras cidades serão visitadas é porque já há uma investigação para identificar a ligação entre outros municípios. Deixa eu trazer aqui uma informação do nosso ouvinte que acaba de escrever para a gente, o Carlos Alberto Bueno. Ele escreve o seguinte: bom dia, quebrou mais um ônibus articulado da VB Azul na linha 116. A linha 116, no último ponto da John Boy Dunlop, Jardim São Bento Centro, é a ligação que faz essa linha. Bem ao lado do supermercado Pague Menos. Aí o Carlos Alberto traz a opinião dele, como sofre o povo trabalhador. Estudantes, idosos, a utilizar o transporte público, que é caro e de péssima qualidade. Na realidade, isso demonstra pura incompetência no 5º ano da gestão do prefeito Dário Saad e do vice-prefeito, e os vereadores que não fiscalizam nada. Caos na saúde pública e no transporte público e, infelizmente, o povo apoiando vereadores Maria vai com as outras, afundando a cidade de Campinas. O Carlos Alberto escreve ainda que até o centro à noite andar é muito perigoso. O prefeito é tão incompetente, na opinião do ouvinte, que ao trabalhar não usa nem terno. O incompetente só usa o terno no sorteio da licitação do transporte. É a opinião do Carlos Alberto, mas fica aqui a informação, o registro do ônibus quebrado na linha 116, no ponto da John Boy Dunlop, ponto final no Jardim São Bento, ao lado do supermercado Pague Menos. Nosso ouvinte ajudando também os demais usuários do transporte público que estão sintonizados nesse momento na Rádio Bandeirantes Campinas. Pode mandar também o seu registro, seu flagrante, a sua opinião pelo 19 97102 1493, 19 97102 1493. O Ministério Público reforçou ontem a necessidade de condenar a Prefeitura de Campinas ou município por negligência na gestão da Lagoa do Taquaral. O processo foi motivado pela morte da menina Isabela Tibúrcio Firmino, que tinha 7 anos, quando foi atingida pela queda de um eucalipto em janeiro de 2023. Segundo o parecer técnico da promotora Luciana Ribeiro Guimarães, há evidências de que a prefeitura atuou de forma negligente e omissa. O Tiago Dantas vai trazer mais detalhes sobre essa decisão e depois a gente vai falar um pouco mais sobre as questões técnicas que estão nesse documento e relembrar essa história que não pode nunca ser esquecida aqui na cidade. Tiago. O Ministério Público reforçou à Justiça que houve negligência do município na administração do parque. A ação civil pública foi aberta depois que uma criança morreu em 2023 ao ser atingida pela queda de uma árvore. Segundo o parecer técnico, a árvore já apresentava sinais de decomposição, como raízes comprometidas e estrutura fragilizada. O documento também destaca que o poder público tinha ciência do risco há anos e que em 2012 havia indícios de declínio vegetativo entre os eucaliptos, reforçados por laudos e alertas técnicos emitidos em 2015, que recomendavam o manejo e monitoramento das árvores. Segundo o MP, não houve adoção de condutas eficazes nem implementação de instrumentos básicos de gestão, como plano de manejo, banco de dados arbóreo ou acompanhamento sistemático das espécies. Bom, então, reforçando alguns desses detalhes. A prefeitura tinha ciência que tinha eucalipto caindo desde 2012. Alertas técnicos foram emitidos em 2015, recomendando o monitoramento desses eucaliptos. E, segundo o Ministério Público, não houve ação eficaz. Diante da tragédia, dias antes da tragédia, um outro eucalipto já havia caído na mesma área. E ainda assim, o Parque Portugal estava aberto, recebendo famílias. Lembrando o caso, a tragédia que foi em 24 de janeiro de 2023, a pequena Isabela estava com a família comemorando o aniversário de uma prima. Eles faziam um piquenique ali naquela área, próxima aos eucaliptos, quando, de repente, a árvore caiu.
a menina, filha de um pastor de Hortolândia, que nós ouvimos aqui, inclusive, quando houve o lançamento de um livro póstumo com poemas, pensamentos, escritos guardados pelos pais da pequena Isabela. Eles estavam ali se divertindo, comemorando o aniversário de uma prima num espaço público, num local arborizado, que se imagina tivesse segurança. O eucalipto se desprendeu do solo, soltou completamente, com raiz e tudo. E além da morte da Isabela, a árvore de grande porte também deixou uma mulher gravemente ferida. Na época, o caso foi registrado como morte acidental e a prefeitura atribuiu a queda ao solo encharcado pelas chuvas. Sobre a manifestação do Ministério Público, nós procuramos a prefeitura depois dessa última decisão e desses questionamentos, afirmando que em 2012 já tinha ciência a prefeitura e vamos combinar uma coisa, né? O grupo que está hoje à frente da prefeitura, apesar da mudança de prefeito, muita gente está há mais tempo do que 2012. Equipes técnicas, secretários e por aí vai. Sobre o alerta de 2015, recomendando o monitoramento, e sobre a queda do eucalipto anteriormente. O que diz a prefeitura em nota? Desde 2013, a prefeitura afirma manter uma equipe com 40 colaboradores na Lagoa do Taquaral, ao custo de R$400 mil por mês, para fazer exclusivamente a manutenção no local, incluindo o manejo das árvores. No período citado pelo Ministério Público, a prefeitura afirma que removeu 99 eucaliptos, a partir de um laudo técnico de uma assessoria externa que apontava a necessidade dessa remoção. A secretaria responsável pela área segue o plano diretor sobre o assunto elaborado em 2023. No local foi feito o plantio de árvores novas e nativas, espécies adaptadas ao solo do Parque Portugal, da Lagoa do Taquaral. Análises técnicas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e do Instituto Biológico, órgãos ligados ao governo do estado de São Paulo, apresentaram relatórios concluindo que a queda da árvore foi por causa do encharcamento do solo, o que comprova que árvores saudáveis também estão sujeitas a quedas, que seria o caso desse eucalipto. Desde então, a prefeitura afirma que foi definido o fechamento dos parques após chuvas superiores a 80 milímetros em 72 horas por conta do solo encharcado. A Prefeitura de Campinas afirma que segue à disposição do Ministério Público e da Justiça para eventuais explicações. Às 10 horas e 28 minutos, falando em chuva, falando em temperatura, nada de precipitação nas últimas horas e nesta quarta-feira os termômetros seguem batendo temperaturas altas. Pouco menores do que nos últimos dias, é verdade, a máxima hoje chegou a 26 graus. Ontem, Campinas, às 4h20 da tarde, bateu 33 graus. Nesse momento, CEPAGRE da Unicamp apontando temperatura média em Campinas de 25,4 graus. Diferente dos últimos dias, hoje a umidade relativa do ar está alta, em 82,6%. O vento não está muito forte não, 6 km por hora, mas a umidade relativa do ar, sim. Nath Luquez, isso significa que tem chuva se formando na região ou ainda é cedo para dizer isso? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, sim, cheirinho de chuva chegando, nada muito expressivo. Ainda hoje o tempo vai ser bem estável, sem probabilidade de chuva. Além disso, as temperaturas elas devem se manter elevadas, principalmente ali no período da tarde, no pico entre 4 e 5 horas da tarde, com máximas previstas aos 33 graus. Amanhã, aí sim, o aumento da nebulosidade deve aumentar um pouquinho e o que deve diminuir também as temperaturas, mas não drasticamente, até porque as máximas podem continuar chegando ali aos 30 graus. A umidade relativa do ar ela deve permanecer baixa durante o período da tarde e também nos próximos dias, por isso que é importante que a gente mantenha aí a hidratação. Para amanhã, sol com algumas nuvens, pode chover rápido durante o dia, durante a noite, com máxima de 29 graus. A sexta-feira teremos sol com algumas nuvens, também essas chuvas típicas de verão,
já dando tchau aí pro verão na sexta-feira, com máxima de 27 graus. As temperaturas caem um pouquinho. Sábado e domingo, no sábado pode chover sim, mas chuva bem passageira durante o dia. À noite o tempo fica bem firme, com máxima de 29 graus. E no domingo, sol com bastante nuvens, mas não chove. Essa é a tendência pro finalzão de semana, por enquanto. Então, para hoje, ainda tempo bastante estável, mas amanhã e sexta-feira pode ser que venha chuvas bem passageiras, nada que vai impactar muito não. 10h30, um rápido intervalo e na volta, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve na Unicamp ontem para participar da abertura do Congresso Técnico-Científico de Agricultura Orgânica. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, sobre o incentivo para os produtos orgânicos serem cada vez mais populares, com menos uso de agrotóxico, com valores mais acessíveis e chegando à casa das famílias brasileiras. E neste evento, a ministra Marina Silva foi questionada sobre as discussões de bastidores. Você sabe que o PT discute quem lançar como candidato a senador aqui no estado de São Paulo. E há uma grande chance de ninguém ser colocado do PT na urna para o candidato a senador. Os nomes mais fortes até aqui são da também ministra Simone Tebet, que é do MDB, do ministro Márcio França, do PSB, e da ministra Marina Silva, que também é do PSB. Ela foi questionada sobre isso e a gente vai trazer a entrevista completa para você na volta do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+. Conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Senabave vai interromper o fornecimento de água nesta quarta-feira, dia 18, em parte da região da Capela, na cidade de Vinhedo. O corte será das 8 da manhã às 5 da tarde para realizar aí melhorias na rede de água. Os bairros que podem ficar sem água são Jardim Bela Vista 1 e 2, Vida Nova 3, Jardim das Paineiras, Recanto Florido e Vila Hípica. Depois das obras, o abastecimento voltará aos poucos. A programação pode mudar se chover ou acontecer algum imprevisto. E mudando de assunto, a Prefeitura de Campinas começou hoje um mutirão de limpeza na região do Jardim Eulina, que vai até a sexta-feira. A ação atende bairros como Parque Via Norte, Vila Boa Vista e Parque dos Pomares. Os serviços incluem corte de mato, limpeza de ruas e praças, desobstrução de bueiros e recolhimento de entulho pelo catatreco. Cerca de 300 trabalhadores participam da operação com apoio de máquinas, tratores e caminhões. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Copa do Brasil 2026. Cobertura completa com a equipe líder de audiência na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta enfrentará o Atlético Goianiense na quarta fase da Copa do Brasil. Atlético Goianiense e Ponte Preta, às 20 horas no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, vai, vai.
Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 36 minutos. Olha, se você tem algum problema ligado a direito do consumidor, tem um plantão do Procon acontecendo nesta quarta-feira aqui em Campinas, que pode agilizar a sua reclamação, Nath Luquez. Esse plantão está acontecendo no Vida Nova, hoje, dia 18 de março. A iniciativa, que ocorre mensalmente, tem a intenção de facilitar mesmo o acesso dos moradores aos serviços de defesa do consumidor. O atendimento ao público no Vida Nova em Campinas já começou às 10 horas da manhã e segue até às 3 da tarde na sede do SIC, que fica localizada na rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, número 92, no conjunto habitacional Vida Nova. Para garantir o atendimento, os interessados podem já realizar um agendamento por meio do telefone 19-3226-6161 ou chegar ali, já que a ação já começou. O serviço no SIC Vida Nova é uma atividade mensal e contínua. Caso haja um aumento significativo na procura, a frequência desse plantão poderá ser ampliado. Para os consumidores que necessitarem de atendimento em outras datas, a unidade de referência na região é o Procon Agiliza Campinas, ali unidade Ouro Verde. Esse posto, no caso, funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde, no segundo andar do Horto Shopping. O agendamento para essa e outras unidades do Agiliza pode ser feito pelo telefone 151. Às 10 horas e 38 minutos, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, esteve em Campinas ontem para participar da abertura do primeiro Congresso Técnico-Científico de Agricultura Orgânica. Isso aconteceu na Unicamp, num evento organizado pelo Instituto Brasil Orgânico, para discutir, para desmistificar um pouco sobre a produção de alimentos naturais e sustentáveis no país. O objetivo é integrar o conhecimento acadêmico com as práticas de campo. São 3 dias de programação que seguem, portanto, hoje e amanhã, pesquisas desenvolvidas no Brasil, apresentando estudos de pesquisadores internacionais para auxiliar agricultores orgânicos a aprimorar as técnicas de plantio e colheita. A Unicamp foi escolhida como sede do evento para destacar a importância da pesquisa científica para esse setor. Ontem, por exemplo, nas discussões que foram feitas, se falou muito sobre o que é também pautado no Congresso, com a aplicação desses estudos para não só fortalecer o mercado sustentável, mas aumentar a produtividade, cada vez mais chegar produto orgânico para o Brasil consumir de uma maneira mais democrática. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, conversou com os repórteres, a Lucimere Ramalho esteve presente, e a gente vai falar com ela, vai ouvir o que disse a ministra a respeito do plantio de produtos orgânicos, da popularização desses itens e também sobre política, porque o nome dela é cotado para ser candidata a senadora pelo estado de São Paulo em outubro desse ano. É muito importante que se tenha políticas públicas de assistência técnica, de crédito acessível, para que essa produção chegue à mesa das pessoas por um preço cada vez menor. Quando você tem o suporte para alavancar essas atividades, o desdobramento é que vai reduzir custo. E mesmo assim, hoje já é bastante acessível. Existe, às vezes, uma tentativa de dizer que a agricultura orgânica é só de elite? Não, muito pelo contrário. É uma forma
em que os produtores, se adequadamente treinados e agora com as possibilidades dos bioinsumos, vai ficando cada vez mais possível que esses agricultores, eles mesmos possam produzir todos aqueles elementos que são necessários para aumentar a produção por ganho de produtividade. Crédito, assistência técnica, formas, inclusive mais acessíveis, de certificar a produção orgânica, que muitas vezes é contaminada pelos agrotóxicos, pelos pesticidas. A questão da mudança climática. A mudança climática é um problema em todos os níveis, tanto para a segurança alimentar, quanto para a segurança energética e para as nossas próprias vidas. É o que nós vimos agora lá em Minas Gerais e temos visto em várias regiões do país. Se não parar de fazer emissão de CO2 pelo uso de carvão, de petróleo, de gás, a Terra vai aquecer cada vez mais. Nós lançamos ontem o Plano Clima. O Plano Clima tem meta de redução de emissão de CO2 para a indústria, para o setor de transporte, de cidades, para a agricultura, todos os setores e, inclusive, de energia, porque a energia precisa ser limpa e de base sustentável. Por isso que o presidente Lula defendeu na COP30 que nós façamos o mapa do caminho para sair da dependência do uso de combustível fóssil. Ministra, em relação à política, a senhora deve deixar o ministério para concorrer às eleições? Seria uma vaga no Senado? Isso ainda não está decidido. Tem um processo de discussão que está sendo feito aqui em São Paulo. Eu participo desse processo, graças a Deus temos excelentes nomes. Temos o nome da ministra Simone Tebet, do Márcio França, do querido Fernando Haddad, já temos o nosso vice-presidente. E eu participo do debate para ajudar a construir o que for a melhor alternativa para aquilo que eu disse ontem, manter o coeficiente civilizatório, de pessoas que têm um compromisso com o direito das mulheres, com o direito do povo indígena, com políticas públicas que promovam inclusão social, ao mesmo tempo em que a gente possa ter uma economia próspera, porque nós temos que ter um modelo sustentável de desenvolvimento que tem lugar para todo mundo. Graças a Deus, isso é possível. Nós conseguimos reduzir desmatamento e a agricultura cresceu. Nós temos políticas públicas que são políticas sociais, que elas vão por um tempo e depois as pessoas mesmas, quando elas conseguem um processo de inclusão produtiva, elas pedem para sair dos programas. A senhora acha que a questão climática vai ser importante nesse ano eleitoral para a presidência da República? A senhora acha que é um tema que vai ter protagonismo? Precisa ser. Com tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, onde a gente tem seca na Amazônia, chuva demais no Rio Grande do Sul, acabamos de ter vidas que foram ceifadas aqui em São Paulo e lá em Minas Gerais. Cada vez mais os sistemas alimentares podem ser comprometidos, a segurança energética pode ser comprometida. Aliás, a população tem que ficar muito atenta. Quem é que vai debater o tema da mudança climática com o compromisso de fazer o enfrentamento? Porque existem dois enfrentamentos que precisam ser feitos. A agenda de mitigação, reduzir as emissões de CO2. Por isso que o presidente Lula tem compromisso com desmatamento zero, por isso que eu e o ministro Fernando Haddad fizemos todo um esforço para ter o plano de transformação ecológica e viabilizar recursos para implementar o plano para todo o país e olhar para aqueles que não têm compromisso com essa agenda. Então, é mitigar e adaptar. Um dos estados mais ricos da nossa federação é o estado de São Paulo. No entanto, não tem uma política adequada de adaptação. É fundamental que a população compreenda que quando a sua rua fica alagada, o seu carro às vezes é tragado pela água, o seu ente querido é tragado pela água. A gente tem fenômenos que acontecem que antes não tínhamos aqui no Brasil. A gente precisa olhar quem é que tem compromisso com essa agenda. Ministra considera, rapidinho, ministra considera o ano de eleição, que o país possa voltar, tem algum retrocesso à questão climática, como foi no governo anterior ao presidente Lula? É possível ter esse retrocesso em ano de eleição do que foi o governo anterior? Olha,
As políticas públicas que estão sendo implementadas continuarão sendo implementadas. Nesse ano, nós já temos um dado importante que o desmatamento na Amazônia pode chegar à menor taxa pelos primeiros 6 meses que já foram medidos e vamos continuar fazendo as ações, tanto na parte de fiscalização, combatendo a ilegalidade, quanto na parte de ordenamento territorial e regularização fundiária e apoio às atividades produtivas sustentáveis, em parceria com os estados, com o município, com recursos do Fundo Clima, recursos do Fundo Amazônia, recursos do Ecoinvest e as políticas voltadas para apoio à bioeconomia, ao turismo, que é a forma sustentável de combater desmatamento. Nós hoje temos plano para todos os biomas, para a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, para o Pampa, todos os biomas brasileiros. E já com resultados excelentes, tanto na Amazônia, quanto no Cerrado, quanto na Mata Atlântica e na Caatinga. E precisando agora fazer o enfrentamento mais focado no Pampa. Aliás, no Cerrado já temos, fazer o enfrentamento mais focado no Pampa e na Caatinga. Essa, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. Você reparou ali ao fundo que tinha uma assessora que sempre que a entrevista coletiva vai para um caminho que o entrevistado é uma saia justa, é uma pergunta que não quer que entre em pauta, já começa, gente, tem que encerrar. Mas a ministra mesmo respondeu todas as perguntas, inclusive a respeito das eleições. Vamos lembrar o seguinte, 2026 é um ano de renovação de 2/3 do Senado. Como é que funciona o Senado Federal? Cada estado tem 3 senadores, 3 representantes. Na última eleição, 2022, nós votamos em um senador. E quem foi o mais votado, quem foi eleito, foi o astronauta Marcos Pontes, do PL. Ele é senador da República até o ano de 2030. Então é só na próxima eleição que o astronauta Marcos Pontes vai ou não buscar a reeleição. Ele vai continuar sendo um dos representantes de São Paulo pelos próximos 4 anos. A renovação virá nos outros 2 cargos, nas outras 2 cadeiras. Lembrando como foi a eleição para o Senado em 2018. Foram eleitos Major Olímpio, do então PSL, que hoje faz parte do União Brasil, que era o partido em que Bolsonaro disputou a eleição, com a sigla de número 17. Major Olímpio foi o mais votado em São Paulo, com 25,81%. A segunda senadora mais votada foi Mara Gabrilli, então no PSDB, com 18,59%. A eleição teve como terceiro colocado Eduardo Suplicy, do PT, com 13,32%. Então uma diferença considerável ali para a segunda colocada, a Mara Gabrilli. Tivemos ainda como candidatos na ocasião Trípoli, do PSDB, Maureen Maggi, do PSB, Mário Covas Neto, do Podemos, Gilmar Tato, do PT, Diogo da Luz, do Partido Novo, Cidinha, do MDB, professora Silvia Ferraro, do PSOL e alguns candidatos menores, né? Com 2 cargos, basicamente todo partido lança 2 nomes ou se coliga com algum outro partido ideologicamente parecido para ter também uma divisão ali entre eles de voto. Agora, se a gente olhar esses nomes aqui que disputaram, nenhum deles continua com relevância nacional na política. Eduardo Suplicy é deputado estadual por São Paulo. Ele muito provavelmente vai ser candidato à reeleição como deputado estadual. Ele foi vereador, depois se elegeu deputado estadual. Então acredito que não será o nome cotado pelo PT, não. Trípoli sumiu. Maureen Maggi, que é atleta olímpica, campeã olímpica, não tem essa evidência toda para ser candidata novamente, como foi em 2018. Lembrando que já passou a de 2022 depois disso. Dos 2 eleitos aqui pelo estado de São Paulo em 2018, o senador Major Olímpio, infelizmente, faleceu durante a pandemia. Quem assume o cargo na ocasião é o primeiro suplente. Então, São Paulo tem um senador que, assim, com todo respeito ao Giordano, eu me arrisco a dizer que se o senador Giordano for hoje, a 3 de maio, descer da 13 de maio, lá de cima, perto da Estação Cultura, até a Francisco Glicério, me arrisco a dizer que ele não será reconhecido por ninguém na rua.
Se der uma volta nos corredores do Shopping Dom Pedro, acredito que ninguém vai reconhecê-lo como autoridade. Porque é um senador extremamente discreto ou sumido, apagado do Senado Federal. O senador Giordano, aqui, vamos ver as últimas propostas dele já nesse ano de 2026. O que ele tem participado aqui? Um recurso, ele assinou um recurso junto com outros senadores para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso Ítalo Santos. Então é muito projeto em que ele está no bolo ali, que ele está no meio. O projeto dele mesmo tem uma retirada de um projeto de lei do senador, mas também não tem muito detalhe técnico aqui de que projeto era esse. Enfim, é um senador que dificilmente estará na urna. Tudo isso para dizer o quê? Ele hoje é do Podemos. Pode até ser candidato, mas dificilmente será um nome de impacto, um nome competitivo. Ele assumiu o cargo em função da morte durante a pandemia do Major Olímpio, esse sim, o mais votado em 2018. A outra senadora é a Mara Gabrilli. Ela trocou de partido nesse processo, saiu do PSDB, está no PSD. É uma tendência a ser candidata à reeleição, ainda mais numa disputa com 2 vagas. Agora, esse campo, que hoje tem 3 vagas, que é o campo da direita, já tem um nome colocado como pré-candidato. É o nome do deputado federal e secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas, Guilherme Derrite. Ele é do Partido Progressista e, ao que tudo indica, será o nome mais forte da ala bolsonarista e tarcisista, chamamos assim. O nome natural, e que já estava sendo preparado há pelo menos 4 anos, era o de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que perdeu o mandato parlamentar em dezembro pela residência fixa nos Estados Unidos e que está morando nos Estados Unidos. Então, voltar para o Brasil no meio dos processos que ele está respondendo é muito pouco provável. Agora, são 2 nomes os cotados, certo? São 2 votos. O segundo nome forte para uma aliança seria o do deputado federal e ex-ministro do governo Bolsonaro, na mesma pasta de Marina Silva, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Partido Novo. Então, por que ter Marina Silva como candidata? Para bater de frente com Ricardo Salles. Porque os dois ocuparam o mesmo ministério, os dois ocuparam a mesma pasta do Meio Ambiente. É como se fosse um tira-teima de quem você entende que está mais preparado para esse assunto no Senado Federal e para outras questões que o senador tem extrema importância. Agora, não é uma unanimidade também no campo da direita. O deputado federal Mário Frias, que foi ministro da Cultura, é um dos nomes também cotados para essa vaga de candidato a senador. E ainda tem o deputado estadual Gil Diniz. Os dois são filiados ao PL. O PL é o puxador de voto, é o partido do ex-presidente Bolsonaro. E muito provavelmente vai querer ter um nome seu na urna. Gil Diniz, ele ficou conhecido como carteiro reaça. É um carteiro político do Partido Liberal, deputado estadual desde 2019. Carteiro reaça demonstra exatamente o âmbito político e o viés ideológico que ele tem. Agora, do lado da esquerda, a análise que eu faço é a seguinte: o PT sabe que não ganha eleição no estado de São Paulo. O PT sabe que não se faz, principalmente no interior de São Paulo. Nem no auge do PT, em 2002, quando Lula foi eleito pela primeira vez presidente da República, e que talvez tenha sido o momento mais próximo de vencer uma eleição. Vamos lembrar, na época, o que acontecia no estado. Mário Covas, governador eleito, com uma alta aprovação, morreu durante o cargo, morreu durante o mandato. O então vice-governador Geraldo Alckmin assume isso lá para 2001. Em 2002, Geraldo Alckmin se candidata à reeleição, mas com aquela incógnita. Será que o vice do Covas está preparado? Será que esse tal de Alckmin... E aí o nome do PT na época era o de José Genuíno, que chegou ao segundo turno e não venceu a eleição. Depois Mercadante perdeu, depois Fernando Haddad perdeu, Alexandre Padilha nem para o segundo turno foi. E o cenário que a gente vê hoje é de um PT muito desgastado no estado de São Paulo, com a mesma rejeição, com as mesmas barreiras
para cidades, inclusive Campinas, em que o PT não consegue ir ao segundo turno para uma eleição municipal, como aconteceu 2 anos atrás. Então, qual é a estratégia do presidente Lula? Sabendo que não vai ganhar para o governo do estado, o PT precisa ter palanque para não perder votos para a presidência da República. Porque a eleição que fez a diferença para Lula ser o vitorioso foi no estado de São Paulo. E aí eu não estou dizendo de ganhar no estado. Flávio Bolsonaro muito provavelmente vai ter maioria no estado de São Paulo para candidato à presidência da República. O que o PT planeja é essa maioria não ser muito distante, porque o voto do morador de Campinas vale o mesmo do voto do morador do Piauí. Então não adianta você ter 70% num estado menos populoso e aqui em São Paulo ter 20%. Você precisa chegar a uns 35%, 40%, tentar diminuir essa diferença, 45%, para que esse voto faça o peso da eleição nacional que o PT está priorizando para 2026. E aí, você não ter um nome do PT como candidato ao governo do estado pode fazer com que esse seu concorrente esteja mais engajado na própria campanha do que na campanha do presidente Lula. Então, Fernando Haddad vai ser saco de pancada. Colocar Fernando Haddad para ser candidato a governador é saber que ele vai perder, mas saber que terá nos debates, nos palanques, nos comícios, no interior de São Paulo, alguém defendendo o legado do presidente Lula. Basicamente pedindo voto mais para o Lula do que para ele. Se você for pensar de maneira competitiva, seria muito mais lógico o Fernando Haddad ser candidato a senador, porque aí é uma disputa que, com os votos que ele tem na capital, com os votos que ele tem no interior, dá jogo. Para governador não dá. E aí, para senador, o PT tem uma resistência muito grande a não ter um nome próprio na urna. Mas se você quer defender a tal da frente ampla, você precisa abrir mão de alguns cargos. Para a Prefeitura de São Paulo, já foi uma batalha para o PT apoiar Guilherme Boulos, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Para senador, estamos falando de Marina Silva, que já foi próxima, inimiga, e agora novamente a próxima ao governo federal. E Simone Tebet, que é uma senadora ligada de maneira umbilical ao agronegócio. Então, o que o PT quer é ter alguém que dialogue com o interior de São Paulo sem a estrela vermelha do PT no peito. Mas vai funcionar essa estratégia? A gente vai descobrir a partir do início do processo eleitoral. Márcio França também se coloca como um candidato. Ele bateu na trave nas últimas eleições, perdeu para o astronauta Marcos Pontes. Ele foi o segundo colocado e tenta ele ser o nome do PSB. A gente vai, claro, ter a cobertura completa do processo eleitoral, tanto do estado de São Paulo quanto do processo nacional. E com novidade, hein? Novidade peronomútil. Por quê? Você já sabe que o debate que abre o processo eleitoral sempre é na Band. E esse ano, mais uma vez, a Band terá uma parceria com a TV Cultura para que mais gente tenha acesso à discussão que vai movimentar a política brasileira. O Sandro Barbosa vai trazer para a gente um pouco da lembrança da importância do debate do Grupo Bandeirantes para o processo de democratização e que é ainda a principal bandeira, sempre será do Grupo Bandeirantes, e essa parceria com a TV Cultura que vai fazer certamente o processo eleitoral começar com força máxima na televisão brasileira. Duelos clássicos da política brasileira. Ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. Olha ali para aquela câmera que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me acompanham, os seus não. A Band tem uma tradição de quase 40 anos de produção de debates eleitorais, da economia e educação passando pela segurança pública, temas que são prioridade para milhões de eleitores e que vão ser discutidos no encontro entre os candidatos à presidência. Boa noite a todos. Boa noite. A partir de agora você acompanha um encontro histórico nos estúdios da Band em São Paulo. Repetindo a parceria de sucesso feita em 2022, a TV Cultura também vai exibir o debate organizado pela Band. Essa parceria Band-TV Cultura
significa, antes de tudo, um salto de qualidade. Um salto de qualidade num horizonte de enorme expectativa e responsabilidade. Unidos, nós vamos enfrentar esse desafio com mais competência, com mais credibilidade e com mais disposição, para dar na cobertura ao eleitor, ao telespectador, o que de fato interessa. Fechar essa parceria com a Band é muito importante para nós. É uma parceria que agrega credibilidade e reputação de ambas as partes, tanto da Band como aqui da nossa TV Cultura, da nossa casa TV Cultura. Então é uma alegria poder já sinalizar que estaremos juntos, que estaremos trabalhando juntos para trazer o melhor do debate, da discussão política. A cobertura eleitoral já começou na tela da Band. Os 3 pré-candidatos à presidência pelo PSD participaram no último domingo do Canal Livre para discutir e apresentar as propostas que pretendem levar até o eleitor. E assim será até o resultado nas urnas. Todos os veículos do Grupo Bandeirantes, TVs, rádios e plataformas digitais vão trazer de forma rápida a informação e análise para abastecer o eleitor na hora de escolher o candidato. Às 11 horas e mais 1 minuto, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Nós vamos trazer também uma reportagem que atualiza a situação dos imigrantes haitianos que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos para saber o que aconteceu com essas pessoas que fugiram de um país numa crise sem precedentes até mesmo para o Haiti. E ainda, o Brasil bate um recorde de processos trabalhistas. A gente vai discutir esse assunto depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954 no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A Caixa começou hoje, dia 18, a pagar o Bolsa Família de março. Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS de final 1. Os pagamentos seguem até o fim do mês, conforme o número do final do NIS. Para receber, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218. Também é preciso cumprir regras como manter crianças na escola, vacinação em dia e pré-natal para gestantes. O cadastro deve ser feito no CadÚnico, mas isso não garante a entrada automática no programa. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, sem precisar ir até uma agência. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Primeira marcha, 30 km/h.
Segunda, 50 quilômetros. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Agora, 11h da manhã e mais 6 minutos, você já percebeu que chega um momento na vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça. Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que depois dos 50, o que você merece é sossego. É não precisar ter esse tipo de dor de cabeça. Aproveitar a vida com conforto, com tranquilidade, com boas experiências. Inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50+, que está há mais de 30 anos no mercado, organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais, e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas. A Pastore Turismo está na Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5. Coronel Quirino, 1954, bem no coração do Cambuí. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. Quer saber qual é o próximo destino que a Pastore Turismo está preparando? Então entre em contato pelo DDD 19 99210 6075. Manda uma mensagem do WhatsApp, não custa nada. 19 99210 6075. Sugiro que você faça isso. Manda ali uma mensagem dizendo o seguinte: olha, eu vi um recado aqui agora na Rádio Bandeirantes, queria saber qual é a próxima viagem que vocês estão programando, e aí você vai conhecer mais sobre o trabalho da Pastore Turismo, voltada principalmente para o público 50+, para você simplesmente chegar, viajar, curtir, voltar para casa com histórias na bagagem e não ter dor de cabeça. Eu falei da Pastore Turismo. Rádio Bandeirantes. 11h da manhã, 8 minutos. Nath Luquezzi tem mutirão acontecendo nesta quarta-feira e que vai continuar nos próximos dias, que vai passar por vários bairros de Campinas. É um mutirão de limpeza. Explica pra gente que trabalho é esse que está acontecendo. Esse mutirão, então, segue até dia 20 de março, sexta-feira, e dessa vez 5 bairros na região do Jardim Eulina serão atendidos. As equipes farão a roçagem e a limpeza dos canteiros centrais de avenidas e praças, além do recolhimento de lixo e da desobstrução de bueiros, entre outros serviços. Os parques, os bairros contemplados nessa edição são Parque Via Norte, Vila Boa Vista, Jardim Eulina, Jardim Miriam e Parque dos Pomares. Equipes da Operação Catatreco é o que vão circular ali pelos bairros, recolhendo materiais descartados nas calçadas pelos moradores. Ainda podem ser entregues pedaços de madeiras, pneus, garrafas e diversos tipos de plásticos. Ao todo são 300 colaboradores que participam dessa ação, contando com o suporte de 150 roçadeiras, 4 tratores, 20 caminhões e 10 máquinas para execução dos trabalhos. Então, hoje, até o dia 20 de março, no Parque Via Norte, Vila Boa Vista, Jardim Eulina, Jardim Miriam e Parque dos Pomares. 11h10. Vamos trazer aqui a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 19 97102 1493.
Nós falávamos no bloco anterior da disputa para o Senado Federal com os candidatos e candidatas que estarão na urna em São Paulo 2026. E o nosso ouvinte Edmilson, ele escreve o seguinte: bom dia para você, Edmilson. A Simone Tebet, na opinião dele, está queimada no meio agro devido a ela ter se aproximado do governo do PT, indo contra tudo aquilo que ela pregava durante a última eleição. Inclusive houve, né, Edmilson, manifestação logo em 2022, quando ela declarou apoio ainda na disputa do segundo turno. Ela veio do estado do Mato Grosso do Sul, mas eu imagino que justamente por ela estar desgastada com o eleitorado dela no Mato Grosso do Sul, a estratégia seja trazer a Simone Tebet para o estado de São Paulo, onde, claro, há o agronegócio. E a gente não pode esquecer que ela é ministra do Planejamento. Então, sabe lá quanto planejamento não tem na pasta dela para cidades do interior de São Paulo que dependem do agronegócio? Então, às vezes, a gente tem essa sensação porque é o que aparenta na política. Às vezes, nos bastidores, tem um prefeito de uma cidade aqui que tem uma simpatia pela Simone, que tem vereadores que são bem articulados em regiões agrícolas, que consegue desmistificar um pouco essa imagem. Nada é definitivo. Depois que a gente viu Lula e Geraldo Alckmin na mesma cédula, na mesma urna, depois de anos brigando, depois que a gente viu Sérgio Moro sair do governo Bolsonaro, afirmando que o presidente estava tentando interferir na Polícia Federal, e depois os dois de braços dados, então nada é definitivo na política brasileira. A mensagem de áudio que chega também do nosso ouvinte pelo WhatsApp do Manhã Bandeirantes. 19971021493. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê. Heitor Fredo, você é uma pessoa assim que a gente tem que elogiar pelo apoio à cultura, não é? Aqui em Campinas. Muito obrigado. Um exemplo clássico disso foi aí o desfile da Estrela d'Alva, né? Que você foi até lá e tal. E eu vou pedir a você que dê atenção a uma comunidade pequena. Diga. Né? Que fica lá em Sousas, distrito de Campinas, o bairro Nova Sousas. Uhum. Esse final de semana vai acontecer a 4ª edição da Festa do Milho. Opa. É uma festa pacata, uma festa pequena, e eu gostaria que você fosse marcar presença. Uhum. Eu vou fazer a parte do som da festa, né? Chega lá, vamos tirar aquela selfie que você tá me devendo faz Sim. tempo, né? Desde que você assumiu os microfones do programa. Tá igual político. E lá, o diferencial de outras festas é que toda a parte do milho verde, bolo de milho, suco de milho, curau, pamonhas embaladas artesanalmente, são as tias da comunidade que faz, tem até sorvete de milho, todas essas coisas é feito com as espigas mesmo, eles vão lá, colocam as espigas, fazem de toda forma artesanal tudo que tem de milho. Aí tem pastel, as outras coisas aí que são terceirizados, né? Mas toda a parte de milho é a própria comunidade que faz. Dia 20 e 21, a partir das 11 da manhã, tem até uma matéria no Cidade 11 sobre isso. Dá um apoio pra gente lá, Heitor Fredo. Nath Luquezzi também, se puder, só dá uma faladinha de 10, 15 segundos aí nos programas de vocês da TV também. A gente agradece, porque a comunidade é pequena e conta com o apoio da Band, que sempre apoia a comunidade. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Olha, é que você sabe quem manda em casa é a patroa, né? Então eu preciso ver como é que tá a organização do próximo final de semana. Sábado estarei também no Centro de Convivência, que tem Ópera do Malandro. Olha, uma adaptação espetacular. E, inclusive, eles vieram ontem no Band Mulher, né, Nath? Deram uma palhinha e, assim, está incrível, uma adaptação bem diferente. Acho que vai ser bem fiel ao livro. Uhum. Tá bem bonito, viu? Porque o livro Ópera do Malandro, ele foi escrito pelo Chico Buarque em 1978, de uma forma para driblar a ditadura militar da época. Como é que ele fez isso? Ele contou uma história sobre a ditadura de Getúlio Vargas e colocou nos personagens as características dos militares de 78. Só que, oficialmente, estava falando do governo Vargas. Então falava de tortura, falava de repressão, falava de abusos policiais,
falava de uma travesti que, pra quem não sabe, Geni, da música Geni, o Zeppelin, é uma travesti, sempre foi. Tem gente que fica impressionado no teatro ao descobrir isso e fala que é lacração de 2026. Não, Geni, da música Geni, o Zeppelin, sempre foi uma travesti. E era uma forma de driblar a ditadura militar. Então o livro tinha uma característica. O filme que foi feito depois, numa adaptação em que Edson Celulari faz o papel principal do Max Overseas, já tem uma outra roupagem, uma outra adaptação, ainda mantendo essa ideia de ser um período da época da ditadura Vargas. E a adaptação de São Paulo, ela vai para uma linha mais ligada às religiões de matriz africana, mais ligada ao candomblé principalmente, em que você tem ali uma presença do povo de rua, de Exu, de Zé Pilintra. A daqui tende a ser mais próxima ao livro, né, Nath? Sim, mais que você próximo ao conversou com o livro. pessoal. E olha, temos eles já estrearam em Campinas em outubro. Teve uma excelente repercussão. E aí agora eles retomam essa temporada. Eles vão ter uma temporada aqui em Campinas nesse final de semana. Vão a Jundiaí e agora estão esperando aí uma boa bilheteria para que eles possam retornar e ficar uma temporada, né? Porque é ruim você fazer só um final de semana. São 5, 6 meses de ensaio para um show desse ficar em pé, com artistas que também têm outros trabalhos ali no meio do caminho. Então um final de semana não vai suprir. Eu sei que sábado já está esgotado. Então, quem quiser no domingo ainda tem ingressos para você conferir a Ópera do Malandro. E sábado e domingo tem a 4ª edição da Festa do Milho, no distrito de Sousas, organizado pela comunidade Imaculada Conceição, reunindo moradores, visitantes. No sábado e no domingo, 11 horas da manhã, o início da festa na própria comunidade. Anote o endereço, Rua Carlos Giomete, número 218, no bairro Nova Sousas. Tô vendo aqui na gastronomia, que temos pamonha, curau, cuscuz mole, milho cozido, escondidinho de milho, que olha delícia, que legal. Escondidinho de milho. Canjiquinha, bolo de milho, sorvete, suco de milho, polenta, pastel e churrasco. 11h17 falar um negócio desse? Que delícia. Meu café da manhã foi um copo de leite. Eu nem tomei café, tô morrendo de fome, que delícia. Mas muito obrigado pelo convite, DJ Ale. Eu vou, juro pra você que eu vou tentar ir na festa em Sousas e depois tentar, aí já tô com o ingresso em mãos, né, pra ir também ao espetáculo Ópera do Malandro. Muito obrigado mesmo pelo convite, pelo carinho e um abraço a toda a comunidade. Sucesso pra vocês. De Sousas, 4ª edição da Festa do Milho. Falar sexta-feira na nossa agenda cultural, verdade. Que legal que é aberto ao público, entrada gratuita. Eu gosto desses eventos que tem comida. É bom demais, né? Mas tá passando fome também, Natália? Não, mas eu amo comer. 11, quem não, né? 11h17, a mensagem aqui do Marco Bedin, de Hortolândia para o Mundo. Um grande abraço para você, Marco. E o Adriano Vermelho escreve o seguinte: o presidente norte-americano, pelo menos publicamente, ainda não deu apoio ao candidato da direita bolsonarista. Mas o nobre presidente do PL já ofereceu seu candidato ao, entre aspas, sacrifício de vassalagem extrema e bajulação desconcertante a quem prejudica simplesmente o planeta todo. Não tem nada mais vergonhoso que isso, mas não se esqueça, para eles, norte-americanos, todos nós somos sul-americanos subdesenvolvidos. Se precisarem, vocês não serão poupados, apenas serão o último. O presidente da Argentina, Javier Milei, tem oferecido cada vez mais o seu país à disposição dos Estados Unidos, inclusive no confronto com o Irã. O presidente Milei cumpriu a promessa formalizada para discursar cada vez mais contra o Irã e houve uma resposta já do Irã dizendo que há uma campanha massiva de demonizar, uma iranofobia que a Argentina está fazendo parte também a partir do seu presidente Javier Milei. 11h19, o Rodrigo Hidalgo preparou uma reportagem para contar para você a situação dos haitianos que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos e que ficaram cerca de 24 horas dentro da aeronave em função dos documentos, muitos deles falsificados. A polícia já identificou que eles foram vítimas de um esquema que vende sonhos para pessoas que estão passando fome, sem saneamento básico, sem medicamento e vendo a sua família cada vez mais em dificuldade. A Polícia Federal vai investigar de onde vem esse esquema e quantos desses voos ainda podem chegar e desembarcar por aqui. Reportagem no Manhã Bandeirantes.
Na última quinta-feira, um impasse mobilizou autoridades do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Um voo fretado vindo do Haiti trouxe 120 passageiros. Segundo a Polícia Federal, 116 apresentaram vistos humanitários falsos. Os passageiros chegaram a ser reembarcados no avião fretado de uma empresa de Honduras, mas depois voltaram para o saguão de Viracopos. Essa situação de retorno ao Haiti que era a minha questão fundamental, porque ela não poderia acontecer. Não poderia, eles teriam que ser recepcionados independente de qualquer situação. Eles deveriam ser identificados e feitos procedimentos administrativos. De acordo com a Polícia Federal, os documentos falsos eram sofisticados e imitavam o modelo oficial do governo brasileiro. Um QR Code direcionava para uma página na internet que simulava o site autêntico de verificação de vistos. Para a PF, a falsificação foi feita para enganar principalmente quem não tem familiaridade com os sistemas oficiais. Havia uma falsificação, a leitura do QR Code remetia a um site criado por alguma quadrilha que a gente está investigando, e essa quadrilha providenciou essa documentação para ludibriar essas pessoas. No final, todos os haitianos receberam visto de acolhimento humanitário. Com isso, passaram a ter situação migratória regular no Brasil, na condição de solicitantes de refúgio. Depois de liberados, os haitianos seguiram para casas de familiares, amigos ou conhecidos em diferentes cidades do país. A Polícia Federal investiga agora quem produziu ou intermediou os documentos falsos e se existe uma rede organizada lucrando com o desespero de quem tenta deixar o Haiti. Passageiros alegam que pagaram caro pelo pacote que incluía os vistos. Até 3 voos fretados trazendo 600 pessoas chegam toda semana ao aeroporto de Campinas. Casos de documentação irregular são raros. Só nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 4.000 haitianos chegaram ao aeroporto de Viracopos. Esses voos acontecem regularmente, praticamente um percentual é baixíssimo de inadmissões por questões de documentação, em razão dessa política feita pelo Ministério das Relações Exteriores de ter um visto humanitário para que essas pessoas reúnam com familiares no Brasil em razão da situação grave que vive o Haiti. 11h22, o Brasil registrou um recorde histórico de ações trabalhistas, ultrapassando 50 bilhões de reais. Tem reportagem desse assunto que eu trago para você em 1 minuto e meio aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino, 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h24. O Brasil registrou um recorde histórico de pagamentos em ações trabalhistas, ultrapassando 50 bilhões e 700 milhões de reais em 2025. A reportagem é do Márcio Campos.
Só no ano passado, esse escritório contratou mais 2 advogados para a área trabalhista. É que o número de processos passou de 1.000, um aumento de 30%. Especificamente, nós temos um cliente que aumentou 50% agora em 2025, voltou o número com tudo de processos de reclamações trabalhistas e a empresa precisa sim pensar numa estratégia para controlar essas ações, para não virar algo massificado. Nunca as empresas gastaram tanto em indenizações trabalhistas. Em 2025, o total acumulado passou de 50 bilhões de reais pela primeira vez. As varas do trabalho em todo o país receberam mais de 2.300.000 processos, um aumento de quase 9% em relação ao ano anterior. O número já se aproxima do pico registrado em 2016. A partir de 2017, o número de contestações feitas por funcionários diminuiu por causa das mudanças na lei aprovadas pela reforma trabalhista. Mas depois, algumas regras consideradas avanços na legislação foram derrubadas por decisões de tribunais superiores. A reforma aprovada no Congresso tinha obrigado quem perdesse ações na Justiça a pagar os custos que a outra parte teve com o processo, como perícias e honorários. O Supremo Tribunal Federal derrubou essa norma para pessoas de baixa renda, beneficiárias da justiça gratuita. Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho também facilitou ainda mais a judicialização. A Corte permitiu que pessoas acessassem a justiça gratuita por autodeclaração, sem a obrigação de comprovar a real necessidade financeira. Essa norma está na fila de processos do STF, que vai decidir se volta a limitar o serviço. Não é bom para a sociedade a gente ter um campo das relações sociais extremamente conflituoso quanto é o campo trabalhista. A gente precisa ter uma regulamentação e uma mentalidade na área trabalhista de evitar os conflitos, de prevenção antes de acontecer lesão, de incentivar outros métodos para a solução dos conflitos, e trabalho e capital têm que andar juntos. A nossa Constituição, ela pede desenvolvimento econômico para o bem-estar do ser humano. A posição do Dr. Otávio Calvé, juiz do trabalho. Sabe o que isso significa? Que se o Brasil bateu o recorde de processo trabalhista, significa que o Brasil bateu o recorde de irregularidades trabalhistas. Se tem muita gente processando as empresas, significa que tem muita empresa que não está cumprindo a lei, que não está amparando o trabalhador dentro do que ainda é direito desse trabalhador. O problema é que quando você vê um número desse, a movimentação que acontece é para cada vez mais tirar o direito do trabalhador ir à justiça. E não de entender por que ele está indo à justiça. Por que as empresas tiveram que pagar 50 bilhões de reais? Porque esse dinheiro que deveria ser pago no dia a dia, no trabalho, seja qual for a organização de trabalho, de alguma forma não foi pago. Ou por questões de assédio. Então, ao invés do país entender por que tem tanta gente processando as empresas, a classe política, refém dos grandes empresários, prefere encontrar caminhos para dificultar o acesso desse trabalhador ao seu próprio direito. Foi assim com os sindicatos, que tem muito sindicato que não servia para nada, sim, mas quando você joga tudo numa bacia só, você tira a oportunidade do trabalhador ter um órgão que o representa. E aí você tem que negociar diretamente com o patrão. Como não tem negócio, esse funcionário, quando é demitido ou quando algum absurdo acontece, procura a justiça. E o que a lei dizia? Mas você vai ter que pagar se você perder. Isso é uma intimidação, porque a pessoa não tem dinheiro. O STF vai lá e derruba. Se você não tem condição e vai usar justiça gratuita, você não precisa disso. Você não precisa pagar os honorários da sua empresa milionária, às vezes bilionária. Só que esse custo do advogado, se houver a mudança da lei e o funcionário não tiver condição de pagar, ele não vai entrar com o processo na justiça. Aí você diminui o número de processos e parece que está tudo funcionando bem, quando na verdade a máquina se protege e faz com que o trabalhador fique cada vez mais intimidado a buscar os seus próprios direitos.
11h29, Nath Luquezzi, daqui a pouquinho tem o Band Mulher, 1h30 da tarde, na tela da Band. Você apresenta, tem a companhia da Lari Lopes e tem quais atrações? Nós vamos falar sobre cansaço e fadiga crônica, principalmente em nós mulheres. Vamos receber também uma empresária para a gente entender como é que é a rotina de uma mulher empreendedora, além de que teremos música boa com Letícia Zup, que lançou uma música especial para esse mês aí das mulheres. 1h30 da tarde eu trago esses e outros destaques para você. Com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, do Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap.